E se eu quiser pegar um pedaço do meu array, certo? Só uma linha, só uma coluna. Algumas linhas e algumas colunas, mas não todas, tá? Isso é o que a gente chama de filtrar o array. Então, para título de exemplo disso daí, vamos usar esse array Z daqui. Ele é constituído por números aleatórios, tá? 25 números aleatórios dispostos na forma de uma matriz 5 por 5. Tá? Então, aqui é a nossa matriz, o nosso array. E vamos começar filtrando ele. E se eu passar apenas um número entre colchetes, né, ele me filtra uma linha. Então, se eu fizer Z entre colchetes 0, ele entende que eu quero filtrar a linha 0, essa é a primeira linha, e ele me retorna a primeira linha. Tá? Se eu passar entre colchetes dois números, 0,2, ele me entende que o primeiro número é a linha, o segundo número é a coluna. Então, eu quero a linha 0, a coluna 2, certo? No caso, vai ser a primeira linha e a terceira coluna. Então, eu tenho aqui linha 0, 0, 1, 2, 0,7428, 0,7428. Beleza? Então, é como dizer que eu quero o elemento 1,3 da matriz, né? É o elemento 0,2 do array. Beleza? Excelente. O dois pontos funciona do mesmo jeito que o dois pontos que a gente vem vindo desde que a gente começou com listas, com pandas, né? Ele representa o intervalo, ele inclui o primeiro elemento, mas não inclui o segundo. Então, por exemplo, se eu digo 0,2, 0,2.2, eu estou pegando as linhas 0 e as linhas 1, né? E eu estou pegando da coluna 3 em diante. Então, a linha 0 e a linha 1, estou pegando essas duas linhas aqui, do 3 em diante. Então, 0, 1, 2. Eu estou pegando esse bloco, esses dois aqui, tá vendo? E esses dois aqui de baixo. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, certo? Então, a linha 0 e a linha 1, o 2 não está dentro, e da coluna 3 até o final. Sendo que a gente começa a contar colunas a partir do 0 e começa a contar linhas a partir do 0 também. Um comando super legal e útil do NumPy é esse comando np.where, né? Digamos o seguinte, eu tenho esse array x daqui, tá? E eu não quero saber qual é o máximo. Eu quero saber onde está o máximo, certo? Eu quero saber qual é a posição do máximo, tá? É diferente de saber qual que é o valor do máximo, né? Então, nesse caso aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10. O máximo é 50, tá? Mas qual que é a posição do máximo? Vai ser 0, 1, 2, 3, 4. O 50 está na posição 4, beleza? Então, como é que eu posso fazer isso? Descobrir não qual é o máximo, mas onde está o máximo. Bom, onde em inglês é where, né? Where. Então eu chego e digo assim, np.where x é igual a x.max. Então x.max vai pegar esse array, vai me aplicar a função máximo, vai me retornar 50, né? X igual a 50 vai me dar verdadeiro para onde x for igual a 50. E o where vai me dizer onde é que isso acontece. Beleza? Então, eu estou passando para aqui uma condição. Olha, eu quero que o x seja igual ao maior valor de x. Where does it happen? Onde é que isso acontece? E é isso que o where me responde. Beleza? Se eu fizer isso daqui, ele me dá 4, me dizendo que acontece na posição 4, 0,
1, 2, 3, 4. Beleza, 50 é a posição 4. Mas repare que a resposta dele me vem numa forma infeliz. Eu tenho aqui uma tupla, em que o primeiro elemento é um array, e dentro desse array é que eu tenho o número 4. Então, se eu quiser pegar só o 4, eu vou ter que buscar ele lá dentro, certo? Se eu rodar a mesma coisa e pedir o elemento 0, ele me dá esse primeiro elemento da tupla. Ainda não é exatamente o que eu quero. Eu quero, né, esse primeiro elemento da tupla é um array. Eu quero o 4, que é o elemento que está dentro desse array. Para eu fazer isso daí, eu posso passar esse 0 de novo, ou seja, dentro desse array eu quero o primeiro elemento. E aí, se eu fizer isso, ele me retorna esse número 4. Tá? É um pouquinho convoluto, pensa um pouquinho para entender exatamente o que está acontecendo. Tá? Mas o fato é, em várias ocasiões, eu quero não apenas saber qual que é a maior temperatura, mas eu quero saber onde que aconteceu a maior temperatura. Né? E nesse tipo de situação, em que eu quero saber não o valor de alguma coisa, mas onde que ele acontece, esse comando daqui, np.where, pode ser bastante útil. Show? Excelente.